Olá, irmãos. Que a paz do Senhor, que a graça seja derramada no seu coração nessa manhã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero começar pedindo para que você esteja atento a tudo que está acontecendo nestes últimos dias. Muitas pessoas não consideram, talvez, tanto o que está acontecendo ali na Ucrânia, mas ali há pessoas que são nossos irmãos, que estão ali passando muitas dificuldades, e nesta madrugada a Ucrânia foi bombardeada por mísseis da Rússia. E nós precisamos intensificar as nossas orações, e você, como Igreja do Senhor, você deve interceder, deve orar por aquele povo. E eu queria que nós, ao iniciar já esse tempo, com a palavra do Senhor que vamos ter nesta manhã, você já orasse junto comigo. Vamos orar por este povo e orar também pela palavra que será ministrada nessa manhã. Então, aonde você estiver, vamos orar. Senhor, nós oramos, Senhor Jesus, por toda aquela situação, Pai. Nós ainda estamos vendo as coisas, Pai, não por completo ali, Senhor, mas Tu, Senhor, está vendo tudo como está acontecendo realmente, Deus. E nós oramos, Pai, por misericórdia do Senhor, Pai, sobre cada vida, Senhor, ali daquele povo, Senhor. Ó Deus, oramos, Pai, para aquele intuito de Satanás, Deus, de ceifar vidas, Pai, venha ser transformado, Senhor, em bênção de salvação, Senhor. Salvação naquela região, Pai. Usa os irmãos que estão ali, Pai, transferindo, Senhor Jesus, essas pessoas, Pai, retirando essas pessoas do império das trevas e colocando no Teu reino, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Oramos, Pai, para que haja ali, Pai, um cessar, Deus. Mas em tudo isso, Pai, nós não ficamos desesperados, Pai, porque sabemos que em tudo isso, Deus, o Senhor está no controle, Pai. E nós pedimos, Deus, a Tua bênção ali, Pai, sobre aquela região, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pedimos também, Pai, o Teu agir nesta manhã, Pai, sobre a palavra, Deus, que será ministrada daqui deste lugar, para todo local que se achegar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que haja poder, Pai, que haja graça, Pai, que haja misericórdia, Deus, sendo transmitida nesta manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então vamos para a palavra do Senhor. Hoje nós estamos continuando essa sequência de leitura da palavra, e estamos lendo o capítulo de Hebreus, capítulo 10 de Hebreus. Então vamos ler a partir do verso 19 e vamos ler do 19 até o 25, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Este livro, Carta aos Hebreus, ele é maravilhoso porque ele tem uma série de ensinos para nós, daquilo que era transmitido ao povo hebreu, lá na época que a lei foi dada ao povo hebreu, mostrando também, não só isso, mas mostrando o ensino de Cristo Jesus, mostrando que Jesus estava no controle lá naquela época e está hoje, mostrando que Jesus é maior que a lei e que Ele não nega a lei e que Ele passa até pela lei, cumprindo a lei em todas as áreas. E aqui nós vemos nesse capítulo
no início dele, por isso que eu não entrei já no início desse capítulo, porque foi falado muito ontem. Se você pegar aí na rede social, você vai conseguir ver o capítulo 9 de ontem, que foi ministrado pelo pastor Kiko, falando um pouco sobre essa questão do sacerdócio de Jesus, desse Senhor Jesus, que veio como um sumo sacerdote a esta terra. E que aqui, hoje na terra, tudo que vemos, e naquela época o tabernáculo, o templo, tudo que se via, era uma sombra do que é verdadeiro lá no céu. Dito isso, olha no versículo 9, o que diz ali no início ali: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Essa palavra Santo dos Santos, ela mostra um local dentro do tabernáculo, dentro ali do templo, mais para frente, quando foi instituído o templo. Existia o pátio, existia o lugar santo e o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. E ali naquela sala, Santo dos Santos, ali só se podia entrar um homem, o sumo sacerdote. Só este homem podia entrar ali, no Santo dos Santos. E aqui no versículo 19, começa dizendo que nós precisamos entrar no Santo dos Santos. E ali no versículo 20 diz assim: pelo novo e vivo caminho. Então, o nosso tema de hoje, da nossa mensagem hoje, é o novo e vivo caminho. O novo e vivo caminho. Antigamente, então, naquela época do tabernáculo, do templo, nós tínhamos, podemos dizer, para nós hoje, o antigo caminho. Como assim? Somente o sacerdote podia entrar. Ele tinha o privilégio de se aproximar de Deus, porque o lugar santo era considerado o lugar da presença de Deus. Só ele podia estar nessa questão diante da presença de Deus, no lugar mais íntimo de Deus. Só o sumo sacerdote. Ele tinha esse privilégio de estar lá no mais íntimo do tabernáculo. E lá nesse lugar, no lugar santo, tinha a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Dito isso, esse antigo caminho, agora nós temos um novo caminho que é dito aqui em Hebreus. Qual é esse novo caminho? Esse novo caminho agora está em Cristo Jesus. Através do sangue de Jesus, nós podemos, preste atenção, entrar no Santo dos Santos. Mas não mudou uma coisa. Uma coisa não mudou. Não é para qualquer um. Não é qualquer pessoa que pode entrar ainda no Santo dos Santos. Não é qualquer pessoa que pode se achegar a Deus. Por isso, nós vamos ver 3 pontos de como trilhar esse novo e vivo caminho. O primeiro ponto que nós vemos aqui está ali no versículo 22. E o primeiro ponto, você pode escrever aí, é aproximar. Aproximar. Como trilhar esse novo e vivo caminho? Primeira coisa, precisamos nos aproximar. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Foi aberto o caminho. Nós precisamos agora entrar nesse lugar santo. Precisamos entrar na presença de Deus. Então nós precisamos nos aproximar, mas não nos aproximar de qualquer forma. Não está aberto para você ir de qualquer forma. Por isso que não é para todo homem. É só para aquele que tem um sincero coração. Só para aquela pessoa que entende o que é entrar no Santo dos Santos. Só para aquela pessoa que considera o que é entrar no Santo dos Santos. Considera a presença de Deus. O que é entrar no Santo dos Santos, então? É você se aproximar da presença de Deus. É você ir até o Senhor. E para isso você precisa ter um sincero coração. Você tem um sincero coração? Você entende a essência daquilo que está vivendo? Porque a palavra aqui sincero, ela vem um pouco disso também. De entender aquilo que está ali, do que está vivendo, da essência do mesmo, da essência daquilo que está vivendo.
Você que está dentro da igreja, hoje eu pergunto, dentro da igreja no sentido participando, indo aos cultos, você compreende o que é entrar diante da presença de Deus? Quando você ora e você fala em nome de Jesus no final, é uma simples tradição? Ou você compreende que você está se dirigindo ao Pai em nome de Jesus? Por que isso? Você tem que compreender, você tem que ter esse sentimento sincero, você tem que entender o que você está fazendo. Isso está colocado aqui, né? Você precisa se aproximar com um sincero coração, mas não só com um sincero coração. Voltando ao versículo 1, diz que nós precisamos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Você precisa ser ousado, você precisa ir realmente. Por quê? Porque aquela pessoa que entrava e não tivesse seu coração diante do Senhor, crendo no Senhor Jesus, o que ia acontecer com aquela pessoa? Ela ia morrer. Então você precisa ser corajoso para entrar diante da presença de Deus. Você precisa ser intrépido. Você precisa entrar com coragem nesse lugar do Senhor. Então você precisa se aproximar com um sincero coração, com intrepidez. E aqui vem um outro ponto no versículo 22. Em plena certeza de fé. Plena certeza de fé. Você precisa crer realmente. Crer no quê? Voltamos ao versículo 19, do início aqui da nossa mensagem. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus, quando nós vemos que Jesus naquela cruz, quando morreu naquela cruz e o seu sangue foi derramado, nós temos que crer que esse sangue pagou o preço do meu pecado. E ao entrar no Santo dos Santos, eu não entro mais de qualquer forma, eu entro coberto pelo sangue de Jesus. Ele substituindo o meu lugar naquela cruz e pagando o meu preço de pecado. Tendo plena certeza de fé, crer realmente que o Senhor Jesus pagou o preço naquela cruz. Se você não consegue crer, você não pode entrar na presença de Deus. Você vai ser fulminado diante da presença de Deus. Como? Qualquer homem que entrasse no Santo dos Santos era morto. Você precisa crer. Por quê? Porque aí você é purificado. Por quê? Olha só o versículo 22 agora na próxima continuação ali da frase. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O que quer dizer isso? Está falando de tomar um banho simplesmente? Não. Está falando que quando nós temos plena certeza de fé, nós cremos no poder do sangue de Jesus de nos purificar do pecado, nós somos limpos. Nós não estamos limpos. Nós somos limpos pelo sangue de Jesus, de uma vez por todas. Não é necessário mais fazer, como diz aqui nesse capítulo, se você pegar na sua casa, fazer sacrifício e mais sacrifício, sacrifício e mais sacrifício. Você crê num único sacrifício, o do Senhor Jesus naquela cruz. Você recebe isso e você pode se aproximar da presença de Deus, da presença do Pai, purificado, lavado. É isso que a palavra está dizendo aqui. Ter um coração purificado. E assim você pode se aproximar. Aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O versículo 20, para nós compreendermos isso, ali fala pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne, por quê? Porque Jesus naquela cruz, o seu corpo foi moído. O seu corpo foi traspassado por uma lança e Jesus morreu. Através da morte de Jesus, nós, crendo, tendo plena certeza de fé nisso, nós somos purificados. Você quer se aproximar de Deus? A sua vida, meu querido, vai mudar quando você buscar se aproximar de Deus. Primeiro passo. Você deve se aproximar dessa forma, tendo o coração sincero, com intrepidez, com plena certeza de fé e um coração purificado, limpo de coração.
Ninguém por si só consegue ser limpo de coração e se aproximar de Deus. Nós precisamos de Jesus Cristo. Só fazendo um parênteses aqui sobre o Antigo Testamento. Lá, nunca ninguém foi purificado pelo sangue de animal. Nunca. Em nenhuma hipótese você vai ver que uma pessoa foi purificada pelo sangue de um animal. Ninguém é purificado por sangue de animal. É pela fé, na ordem de Deus, que a pessoa era purificada naquela época. Fazia aquilo pela fé. E é pela fé em Deus que nós somos justificados, limpos. Aquilo ali era uma imagem do verdadeiro. E Jesus cumpriu em si mais para frente. Não sou eu que falo isso, a palavra do Senhor fala que não é por sangue de bodes e ovelhas que somos purificados. Segundo ponto, vamos para o segundo ponto agora. O segundo ponto é guardar. Então o primeiro foi aproximar, o segundo, guardar, para entrarmos e trilharmos esse vivo caminho. Olha o versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança. A confissão, ou seja, que nós compreendemos isso, temos plena certeza de fé, e nós guardamos isso em nosso coração. Guardamos como? Firmemente. Não é cambaleando, não é de uma forma frouxa que as coisas podem cair da nossa mão. É uma forma firme. Guardar firme o quê? Essa confissão dessa esperança. Eu falar que eu creio nisso. Eu falar que eu creio que Jesus me purifica dos pecados. Eu tenho que me aproximar, mas eu tenho que guardar também quando estou chegando diante da presença do Senhor. Guardar essa confissão. Guardar que no meu coração eu já disse e eu entendo o que eu disse. Muitas pessoas não entendem o que falam. Eu vou citar um exemplo meu. Quando me converti, tudo era novo para mim, nesse novo e vivo caminho. E eu tinha umas dúvidas por causa de algumas questões na minha cabeça sobre rituais. E eu lembro que eu tinha dúvida se eu realmente era salvo, porque eu não tinha ido lá um dia, lá na frente da igreja, e eu, junto com o pastor, eu repeti as palavras dele dizendo, Andrei, confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu tinha dúvida, eu pensava porque eu precisava passar por aquele ritual, porque hoje em dia em muitas igrejas é um ritual simplesmente. E muitas pessoas fazem aquilo ali e não são salvas, só fazem aquilo ali, só confessam, mas não creem no coração. E eu tinha dúvida se eu já tinha feito isso no meu quarto, já tinha entregue a minha vida para o Senhor no meu quarto, na minha casa, já tinha feito isso. Então eu tinha dúvida que as pessoas já sabiam que eu cria no Senhor, então não era uma questão de ir lá na frente e confessar diante da igreja. A igreja já sabia. Mas eu fui uma vez, falei com o pastor, eu tenho que ir lá, porque eu preciso confessar. Eu nunca fiz isso, né, assim, lá na frente, daquela forma, como o Senhor falando e eu repetindo. Ele falou, não, tudo bem, a gente pode fazer. Mas você já não fez isso? Eu falei, sim. Daí ele falou, não tem problema. Daí nós fizemos. Mas foi praticamente só algo para ser cumprido. Porque no meu coração eu já tinha confessado, para as pessoas eu já confessava, eu já falava de Jesus para os outros. Já era algo que eu tinha consciência. Mas hoje muitas pessoas não guardam firme a sua confissão da esperança. Elas vão lá à frente, simplesmente falam frouxamente, não é firme. Não falam realmente aquilo que creem, só repetem coisas. Não há poder em você simplesmente repetir algo que não está na sua mente e não está no seu coração. Não há poder. Você precisa se aproximar, guardando firme a confissão da esperança, tendo certeza, porque a próxima parte ali desse versículo diz assim, sem vacilar. Sem vacilar, você não deve ficar bambo, pensando, será que é isso mesmo, esse caminho? Será que
é isso mesmo. Não, você tem que ser firme até o final. É isso que eu quero para a minha vida. Jesus morreu por mim. E eu quero servi-lo. Eu quero que a minha vida agora não seja mais minha, mas seja dele. Porque eu quero estar na eternidade com ele. Eu tenho esperança da eternidade. Eu tenho esperança das coisas futuras. Sem vacilar. Sem vacilar. Guarde essa palavra que você disse, essa palavra que nós cremos. Guarde firmemente a esperança que é no seu coração. Por quê? Pois, aqui no versículo diz assim, pois quem fez a promessa é fiel. Porque nós cremos que aquele que abriu o novo e vivo caminho, ele prometeu que um dia ele voltaria para nos buscar. Ele prometeu que todo olho verá ele voltando. Ele prometeu, e a palavra dele tem tantas promessas sobre a volta do Senhor. E aqui fala sobre essa esperança, crer sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Senhor Jesus fez a promessa. Você crê, guardando firme mesmo, lá no seu coração, e que é esse o caminho, esse novo e vivo caminho que você deve trilhar. Então se aproxime do Senhor dessa forma, se aproxime do Senhor e guarde firme a sua confissão. Não deixe nada mudar isso. E em terceiro lugar, o terceiro ponto de como trilhar esse novo e vivo caminho, você deve considerar. Considerar. Como assim considerar? Considerar uns aos outros, considerar o seu próximo, considerar o seu irmão, porque aqui fala sobre congregar. Não deixemos de congregar, versículo 24, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considerar uns aos outros. Isso aqui fala sobre nós olharmos para o nosso irmão, olharmos para ele, considerar o que o nosso irmão está passando, pensando. Considerar também uns aos outros, para nos estimularmos, para nós animarmos uns aos outros, para nós, muitas vezes, ajudarmos aquele que está com dificuldade, falando assim, olha, isso aí não está certo o que você está fazendo. Preste atenção nisso. Olha como é importante, trilhando esse caminho. Nós precisamos nos aproximar de Deus, nós precisamos guardar a esperança, mas nós também precisamos nos considerar, olhar para o nosso lado, mesmo quando estamos trilhando o caminho rumo ao Senhor, cada vez mais íntimo ao Senhor. Nós precisamos olhar para o nosso próximo dentro da congregação, dentro da igreja. Também uns aos outros para nos estimularmos ao amor, estimulando no amor, estimulando ele a ser amável um com o outro, você dando exemplo de amor, você mostrando em obras boas, coisas boas para os outros. Você deve pensar no que você está fazendo e o que os outros estão vendo, como você fala, como você se reporta a uma pessoa. E principalmente ao seu irmão, porque aqui está falando dentro da igreja. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Irmãos, quantos nessa pandemia não voltaram a congregar? E você, se você está vendo essa mensagem, você não voltou a congregar, irmão? E eu não considero congregar simplesmente pela internet. Você precisa estar junto. Você precisa, não digo exatamente todo domingo, mas você não deve deixar de congregar. Estar junto, olho no olho. A pandemia não pode afastar isso de você. Nada pode deixar. Não deixe de congregar. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Hoje há um movimento na igreja moderna, que não existe isso é errado, mas hoje se intitula assim, os desigrejados. Aqueles que não querem participar de nenhuma igreja, vive lá, vive um pouquinho ali, vai lá, ouve, mas eu tenho a minha fé. Errado. Você precisa congregar, porque você precisa estimular um ao outro, você precisa mostrar as suas boas obras. Estimular no amor. E aqui não está, mas quando você age em amor, Coríntios 13 fala que você exerce paciência, você precisa exercer paciência, aquela lista, então pense nisso quando nós falamos sobre amor. É muito fácil nós vivermos cada um
em nosso cantinho. Muito fácil. Mas o difícil é você conviver todo dia com as mesmas pessoas. E aí você ser tratado. E aí você ser transformado. Isso é amor. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia? Esse dia aqui está com D maiúsculo aqui, porque é para nós entendermos que é o dia do Senhor, o dia da volta do Senhor a essa terra para buscar a igreja. Antes façamos admoestações e tanto mais admoestações. É você animar, é você corrigir. Claro que o corrigir ele sempre deve ser firme, porque você está corrigindo uma pessoa. Mas lembra que tem a parte no versículo anterior sobre o amor, estimularmos no amor. Então existe a correção, existe o amor, mas aqui está falando nesse versículo sobre admoestação. Então nós precisamos andar juntos, congregar, porque nós precisamos ser mudados. Nós precisamos ser lapidados. Para que tudo isso? Porque nós estamos trilhando o novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, para que possamos lá estar na presença do Pai. E o dia está se aproximando. O dia que o Senhor Jesus voltará e nós estaremos para sempre com o Senhor, para sempre com o Pai. Isso tudo é um preparo para nós vivermos aquela realidade lá no céu. Irmãos, tudo que nós vivemos, em Hebreus eu tenho olhado sobre isso, tudo que nós vivemos aqui nessa terra, e dessa forma, nesse ano, com mais clareza, é simplesmente, realmente como fala aqui, uma sombra do que está acontecendo lá no céu. E um dia, quando o Senhor voltar, nós vamos participar da realidade, completamente. Tem pessoas que falam que, olha só, estamos vendo o sobrenatural do Senhor. O sobrenatural é além do natural, né? Mas, na verdade, aquilo é o natural. Aqui só é um modelo do que está acontecendo lá no céu. Nós precisamos ver o que está acontecendo lá e querer viver isso. Você quer se aproximar do Pai? Você quer viver, trilhar esse novo e vivo caminho? Primeiro você precisa se aproximar se aproximar com sincero coração, com intrepidez. Você precisa ter certeza, plena certeza de fé. Um coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água. Você precisa guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar. Você precisa considerar o seu irmão, considerar um ao outro, estimular no amor, mostrar as boas obras. Você não pode deixar de congregar. Você tem que corrigir o seu irmão. Por quê? O dia do Senhor está chegando, está se aproximando. Imagina, nessa época, quando foi escrita essa carta, já estava escrito isso. O dia do Senhor está se aproximando. Imagina hoje. Então eu digo a você, meu irmão, vedes que o dia do Senhor se aproxima. Irmãos, como você está? Você conhece já esse novo vivo caminho? Você está realmente vivendo esse novo vivo caminho? Você brinca, talvez pensando que está lá no Santo dos Santos, mas você não conhece o Senhor ainda. Se você é dessa forma, você precisa crer no Senhor realmente. E, por outro lado, se você não se considera isso, você não se considera nem próximo de Deus, mas você vendo essa mensagem, você entendeu que você precisa se aproximar de Deus. Eu digo a você, realmente você precisa, porque no dia do Senhor, só ficarão aqueles que creem com o Senhor. Os outros serão lançados no lago de fogo. Você precisa se aproximar do Senhor. Vemos a guerra acontecendo, pavor, e diz que nos últimos dias haverá rumores de guerras. E também guerras. Estamos vendo isso acontecer. O amor de muitos se esfriando. Cuidado. Você que não conhece o Senhor, se aproxime dEle. Dessa forma, tendo plena certeza de fé, com intrepidez, crendo. Não é por razão, é crendo, por fé. Se fosse por razão, não precisaríamos ter fé. Mas o Senhor sempre colocou isso. Tenha fé. Se você não tem guardado firme essa esperança que a palavra coloca, a confissão da esperança, avalie isso bem. Você precisa realmente
viver aquilo que você crê. Você precisa realmente ver se as suas obras estão de acordo com aquilo que você crê, aquilo que você crê e espera. Não vacile. E ainda você precisa considerar o seu irmão, um ao outro. Considere o seu irmão. Não menospreze. Considere. Vamos orar. Senhor, hoje é um convite para nós, Senhor. Um convite aqui nesse livro, nessa carta, escrito para nos aproximarmos. Não só mais uma pessoa, mas todo aquele que se encaixa nisso, aquele que crê. Primeiramente, aquele que crê no Senhor Jesus e tem essa intrepidez de crer no Senhor Jesus. Há um convite, Senhor, nesta manhã, de se aproximar da Tua presença, Senhor. Não nos deixe, Pai, pensar que somos pequenos demais para nos aproximarmos do Senhor. Não nos deixe pensar que temos pecados demais, Senhor, para nos aproximarmos do Senhor, Pai. Mas nos leve, Senhor, a ver o tamanho do Senhor e o tamanho do seu sacrifício naquela cruz, tão grande que foi, que limpa, que restaura qualquer pessoa da podridão do pecado, Senhor. Nós queremos nos aproximar, Senhor, de Ti, Pai. Leva, Senhor, cada um que está ouvindo nessa manhã, Deus, a se aproximar de Ti, Senhor. A se aproximar desse vivo, novo caminho. O caminho para a presença do Senhor, Pai. Ah, Deus, leva-nos nós, Pai, a guardarmos firmes, Pai, sem vacilar, Pai. A não retroceder, Senhor. Ah, Deus, leva-nos a ver, Pai, com clareza, Pai, essa confissão, Pai, que fizemos algum dia, Pai. Talvez em nosso quarto, talvez diante da igreja, mas que fizemos realmente com todo o coração para o Senhor, dizendo que nós cremos no Senhor, Deus. Ó Deus, guarda isso em nosso coração, Pai. Firma aquele que talvez não está, Deus, firme nesse momento que está vacilando, Pai. Lembre, Deus, sobre isso. Pai, e aquele, Pai, que está, Senhor, de alguma forma não considerando um ao outro, Senhor. Ó Senhor, leva, Deus, ao arrependimento, Senhor. Leva a transformação, a mudança, Senhor. Leva, Senhor Jesus, a também, Senhor, a mostrar suas boas obras ao seu irmão, a crescer em amor, Senhor. Ó Deus, leva, Senhor, também, Deus, a mostrar, Senhor, ao seu irmão, Pai, aquilo que está errado na vida dele, Senhor. E cada um possa realmente se aproximar mais, Deus, da semelhança do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos torna como o grande e único e maravilhoso e poderoso sumo sacerdote, para podermos assim entrar através desse grande sumo sacerdote Jesus Cristo na presença do Pai para sempre, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Senhor, ainda eu quero orar, Pai, por aquele que possa encontrar alguma resistência, Senhor, lá no seu íntimo. Uma resistência, Deus, de qualquer espécie que seja, Senhor, para a Tua palavra, que seja quebrada neste momento, Senhor. E essa pessoa possa crer em Ti, em nome de Jesus. Irmãos, você que tem visto aqui na palavra, essa parte de Hebreus, ouviu hoje essa mensagem só. Eu peço que você volte e olhe desde o primeiro capítulo de Hebreus, para você compreender essa maravilhosa carta que o Senhor colocou aos Hebreus, mas também a você. Cada um dos irmãos colocou uma porção preciosa ali do Espírito Santo do Senhor nessa mensagem. Eu peço que você olhe e que você ali medite e busque mais o Senhor. Deus abençoe e fique com você neste dia. Até mais.